Pessoal, então vamos lá. Nessa apresentação aqui que eu coloquei como um título, os principais desafios e soluções para investidores iniciantes, tá? Porque não adianta só falar de desafios, é bacana que a gente dê algum caminho também para quem está pensando em começar a investir dinheiro. Então, mais uma vez, reforçando, o objetivo dessa apresentação é mostrar alguns caminhos para quem está com vontade aí de aprender a investir dinheiro em lugares que vão além aí da caderneta de poupança, da previdência privada, tá ok? Para tomar as próprias decisões e não precisar ouvir mais ninguém para tomar as decisões financeiras. Então vamos lá. Vou imaginar que você seja então essa exata pessoa que eu estava explicando até então, que é uma pessoa que está com dúvidas, né? Que possui uma grana para investir ou que vai começar a guardar dinheiro para fazer investimentos e está com uma dúvida grande por onde começar, né? O primeiro entrave que nós podemos ter nessa situação é que a gente tenha medo, né? Em geral, temos medo do que desconhecemos. Então, você está lá numa caderneta de poupança, com dinheiro guardado, aí você já ouviu falar de um monte de tipo de investimentos, que as ações são aquilo, que o Tesouro Direto é aquilo, mas como eu não entendo direito, e faz sentido todo a gente tomar esse tipo de postura, como a gente não entende, a gente tem medo e a gente trava e não vamos em frente. E tá certo, é bom, quando a gente não conhece um determinado caminho, é melhor ficar onde conhece, tá ok? Então, o medo é um primeiro entrave para que o investidor iniciante possa expandir os seus horizontes e acessar alguns tipos de investimentos que talvez sejam bastante adequados para o seu perfil, mas ele não conhece. Um outro problema para investidor que está querendo começar a investir, para pessoas que estão querendo começar a investir, é o que eu coloquei aqui de esperança. Mas esperança no seguinte contexto. Uma esperança aqui ruim, digamos assim, que é a esperança de ficar rico no mercado financeiro. Né? De que é possível estudar, ou seguir alguém, ou fazer determinado curso, e que esse curso vai dar aquele caminho fácil para o enriquecimento rápido dentro do mercado financeiro. E isso se dá principalmente dentro do mercado de renda variável, do mercado de ações, onde a gente vê ali pessoas, traders e tal, falando ganhos de até 400% e não sei o quê. E tem muita gente que embarca nisso. Tem muitos lugares aí, né, nas redes sociais, muitas pessoas ou instituições em redes sociais vendendo exatamente essa questão de que eles sabem o segredo, né? Eles têm a fórmula mágica de como fazer você multiplicar o seu dinheiro de maneira que você nunca viu. Isso também é perigoso, porque a pessoa entra, se empolga, perde muito tempo e no final das contas também vai perder um tanto de dinheiro, porque não existe fórmula mágica alguma, tá? A gente vai tentar mostrar algumas questões relacionadas a isso nos próximos slides. Então, assim, pessoas que estão querendo começar a investir têm dois principais entraves. Um é o medo por desconhecer, e outra parte que pode ser muito ruim é entrar numa fria, na esperança de ganhar dinheiro no mole, né? Desde pirâmides até pessoas que realmente falam de investimentos, tentando falar que existe um método lá que ele consegue descobrir o que vai subir nos próximos dias, meses, semanas ou meses, tá? E o que a gente vai fazer aqui é desmistificar um pouquinho e falar um pouquinho da realidade, tá? Da realidade de um, digamos aí, pequeno investidor, de uma pessoa que tem o seu emprego, que tem o seu trabalho, que consegue guardar uma parte do que ganha e quer colocar esse dinheiro para render juros de uma maneira que seja mais interessante do que a caderneta de poupança ou uma previdência privada lá que você fez, não sabe por quê, e tem altas taxas de administração e uma rentabilidade bem baixinha, tá ok? Então, a realidade é que não tem fórmula vencedora, fórmula mágica, e isso eu já quero que você anote aí dentro da sua
mente ou anote num papel, se você estiver anotando alguma coisa, não tem o melhor investimento, tá? Eu já estou há uns 20 anos mexendo com isso, com o blog já faz mais de 12, e eu até hoje esbarro com pessoas ou recebo e-mail da pessoa falando, e agora, onde está bom para investir? Né? Essa é uma pergunta que só nos leva para trás. Tá? Eu gosto muito da frase que é primeiro preciso apoiar a escada na parede certa antes de subi-la. Porque senão a gente faz um esforço ao longo da vida muito grande e a hora que a gente chega no final da escada, a gente chegou no lugar errado. Então é muito importante que nós consigamos partir da premissa certa, que a gente vai trabalhar isso ao longo dessa apresentação, que é de que não tem o melhor investimento. Agora é a hora, tá? Isso pode nos levar a um caminho muito ruim, em que você vai se envolver emocionalmente com as suas aplicações, enquanto tem um monte de coisas na vida para você curtir e o dinheiro acaba te atrapalhando nessa caminhada, que é uma caminhada de você se libertar, né? O dinheiro serve para nos deixar mais tranquilos e não nos deixar mais nervosos, tá ok? Então, assim, não tem. Tá? E agora, onde é melhor investir? Não é assim. Dessa pergunta, a gente chega no caminho, no lugar errado. Tá? Precisamos construir uma estratégia, um modelinho para tomada de decisão muito mais robusto, muito mais interessante do que simplesmente tentar achar qual que é o melhor investimento. Perfeito? Então, vamos passar para o próximo slide, tá? Então, assim, a primeira coisa, a partir de agora, não se pergunte mais, aonde que eu devo investir, onde que vai ser o bom agora, né? Isso não existe, tá? E eu vou tentar demonstrar isso para vocês nos próximos slides. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é assim, eu peguei fundos de investimentos em ações, tá? Fundos de investimentos em ações é uma instituição financeira que pega o dinheiro de bastante gente, né? Que pega, né? As pessoas colocam o dinheiro nesse fundo e vai ter um gestor e vai administrar aquela carteira de ações buscando ter a rentabilidade que ele está prometendo ali, bater um índice ou qualquer outra coisa, fazer uma carteira mais arriscada ou menos arriscada. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, um primeiro insight aqui, primeiro que a gente tem um monte de fundos de investimentos no Brasil e saem rankings, né? Então, em 2015, ficou ranqueado em primeiro lugar um fundo chamado Brasil Plural, depois Atmos e depois GWI. Em 2016, tivemos outros 3 fundos, CSN Invest, Fundo de Ações, Bradesco e esse Finacap. Em 2017, espera aí, pessoal, que a turma está entrando aqui. Em 2017, nós tivemos outros 3 fundos. E em 2018, outros 3 fundos. Ou seja, o primeiro insight que eu quero dar para vocês é que ninguém tem a fórmula mágica, tá? O que acontece é que esses caras todos aí, eles estão tentando acertar. Óbvio que dentro de fundos de ações temos diversas modalidades, mas veja assim, é impossível o mesmo fundo de ações ficar entre os 3 primeiros 2 anos seguidos, quase que possível isso acontecer, porque o mercado muda, as ações mudam, e a cada hora é um que está em primeiro lugar, e é mais por uma questão de aleatoriedade do que de competência, tá ok? Os caras vendem, olha, o nosso fundo foi melhor do ano passado, mas no próximo ano provavelmente não o será, tá? Porque o que eu quero demonstrar com isso apenas é que, assim, não tem o Pelé, não tem o Michael Jordan dos investimentos, aquele cara, a pessoa que só acerta, tá ok? O que existe é um mundo em que pessoas tomam estratégias, algumas melhores, outras piores, e algumas conseguem acumular mais patrimônio do que outras. Outro slide que eu preparei aqui para a gente desmistificar um pouco desse negócio de fórmula mágica é um artigo que eu tirei aqui da Infomoney, já um tanto antigo, que tá, o título é bem interessante. Quando o assunto é ações, macacos podem investir melhor
do que homens, tá? Ele é um título intrigante, né? O que é esse negócio de macaco investir melhor do que homem? O que significa isso? Então, eu separei apenas um trechinho que estava sendo assim. Macacos podem ser melhores investidores do que homens, informou o Cass Business School. A consultoria fez um teste com 1.000 ações ao longo do período de 68 a 2011, mostrando que uma escolha aleatória, na verdade, não era macaco, tá? É um teste de estatístico, econométrico, que é aleatório. Então, assim, que pode ser mais lucrativa do que carteiras que tentam seguir, por exemplo, um índice de mercado como o Ibovespa. Tá ok? Então, assim, estudos em cima de estudos mostram essa tal de eficiência do mercado, em que, na média, os fundos de investimentos acabam não sendo muito melhores do que os índices que eles tentam bater. Ninguém consegue bater consistentemente um determinado índice. Eu vou ganhar do índice Bovespa, que é a média do mercado de ações. E isso acaba não se concretizando, né? Jogar uma moedinha para escolher ações dá tão certo quanto você fazer um monte de análises, apesar de muita gente se arrepiar quando esse tipo de artigo sai. Mas a gente precisa saber da verdade, né? Eu estou aqui para isso. Tem um e-book, também um pouquinho, né? Já tem alguns anos dele, que é muito bacana, do tal do Henrique Carvalho, chama Alocação de Ativos. E ele traz um estudo desse Quantitative Analysis of Investor Behavior, que fala o seguinte, que foi realizado por uma outra companhia americana e mostra que o investidor médio em fundos ativos são aqueles que o cara compra, vende, tenta ganhar do índice lá do SP500, aqui poderia ser do índice Bovespa, e mostra que o investidor médio em fundos ativos obteve um retorno anualizado de 3,9% no período de 20 anos, enquanto o próprio índice teve um ganho de 11,9%. Tá? Uma diferença de 8 pontos percentuais aí. E o próprio autor desse e-book fala que o fato do investidor tentar acertar o tempo correto de entrar e sair do mercado, né? As pessoas que começam a investir em ações têm uma vontade danada de descobrir, será que agora é a hora de comprar, agora é a hora de vender, agora é a hora de fazer isso, comprei, perdeu, caiu, venda, agora subiu, vendo ou não vendo, vai cair mais ou não vai? E fica se envolvendo e fica pulando de galho em galho e não senta em bons ativos ao longo do tempo, que é o que a gente está propondo aqui como uma estratégia para o pequeno investidor curtir a própria vida e fazer com que o dinheiro lhe dê liberdade. Alto custo de investimento. Então, assim, pode ficar muito caro você ficar comprando e vendendo ativos, você vai pagar taxas e pagar tributações e tal. E essa alta rotatividade de ações dentro do fundo, ele acaba pulando de galho em galho e não acerta, nunca a gente vai saber exatamente o tempo. Acerta uma vez, erra outra, tá? E na média a gente fica muito próximo do ganho zero, se a gente ficar tentando pular de galho em galho o tempo todo. E às vezes o ganho em geral é sempre negativo, porque nós aceitamos, enquanto seres humanos, aceitamos muita perda, enquanto a gente limita muito o nosso ganho. Parece um pouco contraditório o que eu estou falando, mas é verdade. Você vê muita pessoa, compra uma ação, subiu 5%, ele vende a ação e fala para todo mundo, ganhei 5% no dia. No outro dia, se em outra situação ele perdeu 5%, ele espera. Perdeu 10%, ele espera. Agora eu vou ficar com essa ação até voltar. E essa ação vai caindo, e o cara fala, agora não vendo mais, vou deixar ela para o longo prazo. Então, para ganhar dinheiro, ele é curto prazo. Para perder dinheiro, ele é longo. Daí ele vai acumulando um monte de ativos que vão perdendo dinheiro. E isso é uma estratégia péssima que muitos pequenos investidores tomam a hora que tentam achar que vão achar uma solução para ganhar dinheiro fácil dentro do mercado de ações. O próximo slide traz uma frase que eu gosto muito de um livro desse Rupalo aqui, né, Becoming an Investor. Sempre gosto de dar esse artigo nas minhas aulas, que ele fala assim: investidores individuais usualmente não sabem profundamente como avaliar negócios ou não possuem o conhecimento necessário para escolher ativamente ações entre as mais agressivas opções oferecidas pelo mercado. Então, ou seja, o investidor normal, né, não tem tanto conhecimento e nem tanto acesso às informações das empresas que estão na bolsa, que estão ofertadas na bolsa para serem adquiridas. Daí ele termina, não se sinta mal por isso.
Profissionais que recebem milhões de dólares também não conseguem sair muito melhor, tá? Então, assim, não adianta você querer achar a fórmula mágica ou acreditar que alguém tem essa fórmula que vai permitir com que você ganhe horrores de dinheiro dentro do mercado financeiro. Você vai buscar essa informação, você vai achar um monte de técnicas, vai se desgastar mentalmente, vai se envolver emocionalmente com dinheiro para perceber daqui tantos anos que não valeu a pena, tá? E quem está aqui falando para você não é uma pessoa que começou a investir há pouco tempo, não é uma pessoa que estudou pouco para chegar com essa certeza do que está falando. Os pequenos investidores, eles precisam de outros caminhos que não esse, que é um mundo imaginário que não existe. Você descobrir que depois você está numa Matrix e que tudo aquilo que te venderam não deu certo. Né? Se o cara soubesse exatamente qual ação ia subir, a última coisa que ele faria era contar. Tá bom? Próximo slide, e tem mais, né? Além de buscar rentabilidade, pessoal, isso é uma coisa que você não vai ouvir de pessoas que querem vender coisas de investimento para vocês, né? A turma busca muito rentabilidade, aonde que eu invisto que rende mais. Mas uma coisa ainda não mudou, né? Guardar dinheiro ainda é importante para a gente construir patrimônio. Então, de nada adianta você fazer um curso de investimento, você consegue guardar R$50 por mês, tá? Pode adiantar em termos de conhecimento, talvez para você, por exemplo, trabalhar num ramo de investimentos e ganhar sua vida com isso. Mas em termos de você acumular patrimônio, por exemplo, para ficar cada vez mais livre, para uma aposentadoria ou para um sonho mais distante ali, para ter uma segurança, se você guardar pouco, você vai ter pouco. Tá? Como não tem mágica na parte da rentabilidade, também não tem mágica enquanto você guarda. Você vai precisar ter um controle do seu orçamento doméstico, guardar dinheiro. E a turma vende só rentabilidade. Isso é uma mentira. Tá? Porque a gente só consegue construir patrimônio com 3 coisas. Tempo, precisa de tempo. Precisa de rentabilidade, lógico. Né? E precisa guardar dinheiro. Se não guardar dinheiro, não adianta. Tá? Você vai ter um conhecimento que não serve para você, para os seus objetivos, que é de construir esse patrimônio. Então, fique atento a isso, tá? Rentabilidade não é tudo, está longe de ser tudo, tá? É importante, mas não é tudo, perfeito? Então, um investidor consciente tem que ter clareza de que a rentabilidade não é a coisa mais importante dentro da sua estratégia de investimento. Não é onde vai render mais, qual ativo, não é essa a questão, né? E assim, queria só dar um exemplo para você. Imagine uma pessoa, né, que eu estou chamando de indivíduo A, que ele aplica R$200 todo mês. E suponha que ele consiga guardar esses R$200 todo mês, ele deposita R$200 numa aplicação financeira. E suponha que essa aplicação financeira pague 1% ao mês. Tá? Então ele põe 200, aí rendeu 1%, ele vai para R$202 e bota mais 200. Então ele está com 402. Aí ele vai ganhar 1% em cima de 402. Vai para 400 e alguma coisa e bota mais 200. E vai fazendo assim. Uma outra pessoa, B, o indivíduo B, ele aplica 400 por mês, o dobro. Só que ele não sabe investir direito. Ele aplica em investimentos ruins, que hoje até está ótimo, 0,5% ao mês, mas aqui na nossa simulação ele está bem pior do que o indivíduo A, porque ele aplica uma taxa de juros que é a metade, né? Só de 5% ao mês. Então ele aplica 400, ganha 0,5%, aplica 400 de novo e vai aplicando 400. Então, comparativamente, né? Comparando ao outro, um investe bastante, o outro pouco. Só que quem investe pouco consegue alta rentabilidade e quem investe bastante consegue pouca rentabilidade. Tudo relativamente aqui ao nosso caso, tá? E a grande questão é, quem que vai ter mais patrimônio no futuro? Tá? Quem que vai se dar melhor em termos de dinheiro? Quem que vai ter mais grana lá na frente? Então, eu vou mostrar um gráfico aqui para você, que é o seguinte, o indivíduo A é aquele do R$200 que ganha 1% ao mês. Veja que ele passa um bom tempo com um patrimônio inferior ao indivíduo B. Quanto tempo que ele passa? Quase 20 anos tendo menos dinheiro.
tá? Depois, o efeito dos juros compostos faz com que o cara que ganha menos consiga ultrapassar o que ganha mais. Mas veja, são 20 anos de diferença, tá? Para que um encontre o outro. O que eu estou querendo simplesmente demonstrar aqui é que rentabilidade realmente não é tudo, né? Se você guarda pouco, vai ter pouco lá na frente. Tem que guardar bem e aplicar em algum lugar que renda bem e esperar, né? Não tem segredo. Qualquer coisa diferentemente disso, você está prestes a entrar num caminho em que a hora que você chegar lá no final da escada, você viu que você foi no lugar errado. Tá ok? Então, é esse tipo de mentalidade que eu gostaria de construir com você, que está aí me assistindo, e que parou aí um momento do seu tempo, numa quarta-feira, 7 horas da noite, falando, será que esse cara vai falar alguma coisa que preste? Que ele vai dar alguma fórmula mágica? Não. Aqui o que eu estou querendo falar é a realidade. Né? Lembra daquelas pílulas do Matrix? Um é a realidade, o outro é conto da carochinha. E a nossa realidade é essa. A gente precisa ter uma estratégia para a gente chegar lá no final consciente do que fez. Esperei tempo, guardei o máximo possível e consegui a rentabilidade que estava adequada ao meu perfil. Tá? A gente vai até falar um pouquinho disso depois. Perfeito? Eu estava satisfeito com essa rentabilidade que eu tive, porque com as informações que eu tinha, é onde eu consegui chegar. Perfeito? Pois bem, seguindo aqui em frente. Então, dessa forma, surge o seguinte cenário, né? Imagine se você é essa pessoa que consegue guardar dinheiro, porque se não consegue guardar dinheiro, não faz sentido a gente pensar em investimentos, a não ser, como eu já falei, né? Você está estudando isso para trabalhar com isso e depois ganhar dinheiro, seu estudante, por exemplo. Então, imagine que você consegue guardar dinheiro, só que você tem medo de perder dinheiro, tá? Pelo desconhecimento. Ai, se eu colocar aqui e perder, ai, se eu fizesse isso e meu dinheiro começar a ter rentabilidade negativa, não saber o que fazer com ele. Então, se você tem esse medo de perder dinheiro, mas quer fazer o dinheiro render mais do que esses investimentos mais tradicionais e mais acessíveis, como a caderneta de poupança e a previdência privada, o que você deve fazer é o objetivo aqui dos meus próximos slides, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar esse negócio para cá. Sim. Então, vamos lá. Veja a minha sugestão de pensamento, né, para que o investidor iniciante não caia em ciladas. A primeira coisa de todas é ter um objetivo bastante claro, tá? A segunda coisa é ter um conhecimento dos ativos disponíveis para compra no mercado financeiro e, por fim, ter uma estratégia sólida. Eu vou passar ponto a ponto, quiser fazendo anotações aí, faça para que isso depois não se perca, tá bom? Então, enquanto objetivo, o que isso significa? Então, a primeira coisa é que os objetivos da nossa vida precisam ter 3 características. O primeiro é prazo, para quando eu quero aquele objetivo? O segundo é o valor monetário, quanto que eu preciso guardar para chegar naquilo que eu quero? E o terceiro tripé aí, a perninha desse tripé é o propósito. Por que eu quero fazer isso? Tá? Quando a gente tem clareza desses nossos objetivos, prazo, quanto eu preciso e o porquê, isso vai nos dar alguns elementos para poder tomar decisão, porque nem sempre vai dar para conseguir alcançar todos os objetivos que a gente quer, e esse propósito aí vai ser a mola propulsora, porque investir significa abrir mão de algo hoje. E nós aqui, principalmente no Brasil, não estamos acostumados a isso. Nós queremos tudo hoje. A vida boa tem que ser agora, né? E até acho que essa pandemia está trazendo algumas reflexões aí que nós precisamos nos preparar, né? Não só para adversidades, mas também para oportunidades que venham a acontecer no nosso futuro. Então, o objetivo precisa ser bastante claro na cabeça das pessoas que querem começar a investir, porque senão, o que acontece muito? As pessoas guardam dinheiro e depois de um momento de muita emoção, pode ser muito amor, né, muita paixão, pode ser muita tristeza ou muita felicidade, pega e tira aquele dinheiro, faz alguma coisa e aí começa de novo do zero. Então precisa ter esses objetivos em mente e cada objetivo ter a sua poupancinha ali,
a sua carteira para ser cultivada ao longo do tempo e você vai conquistando os seus objetivos, tá? E os objetivos, pessoal, são de curto, médio e longo prazo. E óbvio que curto, médio e longo prazo depende da idade da pessoa. Uma pessoa de 20 anos, a ideia de longo prazo é diferente de uma pessoa de 60 anos, tá? Então aqui é bastante amplo, aqui é um conceito de o que é para agora, o que é para daqui a pouco e o que é para lá para frente, tá? Então assim, para muitas pessoas o longo prazo acaba significando aposentadoria. Aí para uma pessoa que já é aposentada, o longo prazo significa X anos à frente, que ele quer desfrutar e ainda ter a tranquilidade de gozar de algum patrimônio para que se alguma coisa acontecer, ele tenha patrimônio para se sustentar sozinho, ele não precisa depender de ninguém. Tá ok? Então, os objetivos são de curto, médio e longo prazo e isso afeta demasiadamente na escolha dos seus ativos. Os ativos que você vai adquirir para compor a sua carteira de investimentos dependem de um monte de coisas, como, por exemplo, de quanto dinheiro você tem, de qual o seu perfil de investidor, mas também depende para quando você vai resgatar aquele dinheiro. Essa turma que fica comprando e vendendo ações, querendo ganhar, acertar o time e tal, qual que é o objetivo dessa pessoa, meu Deus do céu? Tá? Ficar rico para quê? Né? E a vida está passando. E essa pessoa tentando enriquecer. E qual que é a vantagem, né? Nessa pandemia a gente traz essas reflexões. Qual a vantagem de estar rico lá na frente, com uma vida emocional quebrada, com a saúde tudo ferrada, com os relacionamentos interpessoais ferrados, cheio de dinheiro? Né? Para um pouco para pensar, será que é isso? Se a educação financeira que eu gosto de abordar é aquela que trata o todo, trata você enquanto ser humano e o dinheiro vai ser um servo, vai ser uma ferramenta para que você viva bem, com mais tranquilidade. O que ele puder te ajudar, ele tem que ajudar e nunca atrapalhar, tá? E outra questão, né? O nosso foco aqui, assim, se a gente for pensar mesmo, quando a gente fala de carteira de investimentos, em geral, para uma construção de médio para longo prazo. Você vai fazer uma viagem no ano que vem, principalmente hoje, quando as taxas de juros estão baixas, se deixar assim na poupança, não vai fazer muita diferença. Também você vai viajar no ano que vem, vai investir em ações, não faz sentido. Tá? Para coisas de curto prazo, o investimento que você vai escolher não faz tanta diferença. Agora, para o médio e longo prazo, dando tempo para uma rentabilidade maior ocorrer, aí faz sentido a gente ter uma carteira de investimentos para a gente se proteger com um patrimônio bacana lá na frente e nos dar essa liberdade e segurança. O segundo passo, depois que eu já estou claro com os meus objetivos, já sei qual que é o objetivo que eu quero ter lá, uma carteira de longo prazo para a minha aposentadoria, a gente entra nessa etapa do conhecimento. A gente precisa conhecer quais são os ativos que tem disponíveis para comprar dentro do mercado financeiro. Você também pode investir em imóveis, comprar imóveis, terrenos e tal. Tem gente que gosta disso, né? Ganha muita grana com isso. Não é o objetivo nosso aqui. Tem gente que faz empreendedorismo, abre novos negócios, tá? E tem o retorno do capital. O que a gente está falando aqui é de investir diretamente no mercado financeiro. E desse conhecimento parte de você conhecer os ativos que nós denominamos como renda variável, que são as ações, né? Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú e tal, você comprar ações ou escolher um bom fundo de ações. E também tem fundos imobiliários, que é uma maneira de você investir em imóveis pelo mercado financeiro com menos dinheiro e receber aluguel isento de imposto de renda todo mês, tá? Também é um mercado de renda variável que tem a sua volatilidade e seus riscos, tá ok? Então você tem que conhecer tudo isso aí. Renda fixa vai ter que fazer parte da sua carteira de investimentos, né? Temos o Tesouro Direto, que é você comprar títulos públicos. Temos CDBs, que é você emprestar dinheiro para o banco, depois o banco te devolve o dinheiro mais juros. Temos umas tais que nem todo mundo conhece, umas tais de LCIs, que é um dinheiro que você empresta para o banco, ele investe em empreendimentos imobiliários, tá? E daí vão te pagar, e esse investimento em especial é isento de imposto de renda, daí você não consegue comprar ele direitinho com CDB, tem que fazer uns ajustes para a gente entender qual que vai ser o melhor investimento, se é um CDB ou uma LCI, porque o CDB tem imposto de renda, a LCI não. E tem um montão de fundos de investimentos, fundos de investimento em renda fixa, fundos multimercados, fundos cambiais, uma pancada de fundos de investimentos que também podem compor a sua carteira, tá? E além de conhecer cada um desses... E o que eu preciso conhecer desses investimentos? Em letra maiúscula, o risco.
Tá? Tem que entender. Por exemplo, dentro do Tesouro Direto temos riscos diferentes lá dentro, em que eu preciso saber antes de investir e não depois de começar a ficar desesperado que estou perdendo dinheiro e procurar na internet ou mandar e-mail para a turma de blog, né? Então, tem que saber risco de investimento. Qual a expectativa de retorno que eu tenho daquilo, tá? Uma pequena análise de cenário, qual a expectativa? Será que o Brasil vai ser melhor para esse tipo de modalidade de investimentos ou para aquele? Então, vou compor a minha carteira com essas expectativas de retorno. Tem taxas também, taxas de administração, taxas envolvidas nessas aplicações e tem imposto, né? Tem tributação. Então, se eu não dominar isso aí, simplesmente você está abrindo mão de ter maiores rentabilidades. Né? Você pode, vou imaginar que você tem uma estrada e um destino final aqui. Você pode ir por uma estrada e percorrer o mesmo caminho da direita, aqui, meu, da direita, né? Com pedágio, outro sem pedágio. Né? Existe isso no mercado financeiro. Você pode acessar a mesma coisa pagando muito menos. E se a gente abrir mão desse tipo de conhecimento, a gente vai descobrir lá na frente que fez um investimento que rendeu muito pior, porque a gente, por exemplo, estava pagando taxas demasiadas daquele ativo. Tá, ok? Então a gente precisa se debruçar e conhecer alguns, pelo menos, investimentos, não todos, mas alguns, ou ir conhecendo aos poucos, tá? Começando por algum que seja bem simples para você, você vai aprendendo e ao longo do tempo você vai montando uma carteira de investimentos. Mas precisa conhecer, tá? E aí sim, cursos, leituras fazem sentido para você entender as características dele. E não que aqui, o investimento X é o melhor. Caia fora de alguém que te prometa isso. E por fim, pessoal, uma vez que eu tenho os objetivos traçados e uma vez que eu já entendi como funciona esse mercado financeiro, ou pelo menos aqueles ativos que eu tenho interesse em investir, porque você vai ver que na prática você não vai investir em tudo isso aí. Você vai conhecer alguns, você vai se identificar com alguns deles e você vai montar uma carteira com alguns investimentos e dominá-los bem. Depois disso, você vai precisar de uma estratégia. Tá? E aqui eu acho que é o grande diferencial de tudo isso que eu estou falando para você que está aí me escutando e que pode ser, então, né, se topou entrar aqui, que ser um investidor iniciante. Precisa de uma estratégia, tá ok? E o que você entende sobre estratégia? Isso é algo mirabolante? Vou precisar saber de gráficos, de números, uma coisa muito complicada? Não. Eu vou contar, por exemplo, o caso. Eu coloquei Dona Maria, mas é um nome fictício. Eu, por um bom tempo, agora eu estou trabalhando pra caramba, estou dando aula em um monte de lugares aí, mas por um bom tempo eu eu lancei um produto online que chamava-se Mentoria. Mentoria nada mais é do que uma consultoria, digamos assim, pessoal. Então a pessoa me pagava um tanto de dinheiro e eu fazia encontros com essa pessoa via Skype ou qualquer outro tipo de ferramenta para fazer esse diálogo online. E essas pessoas ficavam comigo lá 3 meses até que elas montavam a carteira. Daí a gente tentava montar uma carteira e era um negócio bastante personalizado. Chamava mentoria financeira. E uma dessas pessoas, eu acho que eu fiz 5 turmas de 6 pessoas. E uma dessas pessoas já tinha sido aluna minha de um outro curso online. E a hora que ela entrou, eu estou chamando ela de Dona Maria, mas ela não chama Maria, não. E essa pessoa, ela tinha minha idade, uns 40 e poucos anos. E ela falou assim, eu falei assim, a hora que eu cheguei nisso, o que você está fazendo aqui? Assim, porque eu já sabia que ela investia dinheiro. Ela tinha tesouro direto, ela tinha fundos imobiliários, ela já tinha ações, ETFs, tinha um monte. Eu já sabia que ela tinha grana, ela sempre foi de investir, a gente sempre conversava com ela nos cursos. Ela falou assim, Ellison, eu fico, não sei o quê, final das contas. A gente começou o trabalho com ela e eu pedi para ela pegar cada um dos investimentos dela, ela tinha cerca de 300 mil reais guardado, e eu falei para ela pegar cada um dos ativos que ela já tinha e fazer como se fosse... Primeiro eu pedi para ela definir os objetivos. Depois eu falei para ela fazer uma setinha de quanto de dinheiro tinha em cada objetivo. Aí eu fui para a próxima conversa via Skype, ela falou assim, agora você está entendendo o que está acontecendo comigo? Eu conheço os ativos, só que eu não sei para que eu estou investindo
e muito menos eu sei em qual ativo comprar. Então, assim, eu chego no final, chego num determinado mês, vou guardar R$ 2.000. E agora? Aí eu fico caçando, eu vou lá, olho os tesouros direto, ela chamava os ativos dela, tesouro de filhinhos. Olha os meus filhinhos ali. Aí não vai mandar eu vender meus filhinhos. Então ela tinha um carinho com aquilo, aceitava os riscos, ela conhecia os riscos envolvidos, mas assim, agora ela falou assim, agora eu invisto em ações, eu compro o IPCA 2045, boto num Selic, o que eu faço? Ela conhecia tudo. Mas ela, todo mês ela tinha que ficar caçando o que investir. E ela não tinha nenhuma ilusão que ela ia ficar milionária. Ela botava um pouco ali, um pouco acolá, guardava mais um pouquinho, comprava lote de outra ação e ia. E a hora que eu mandei ela fazer esse simples exercício de colocar os objetivos e falar quanto de dinheiro dos ativos dela estava para cada objetivo, ela não conseguiu fazer. Ela falou, não tem ideia como eu faço, tá tudo errado. Porque um objetivo dela era ter uma casa, ela botou ações. Quem que vai investir em ações para comprar uma casa? Não faz sentido. Tá? Ações é um ativo de muito risco. Pode comprar 2 casas ou metade, ou nenhuma. Então não faz sentido a gente assumir um risco tão grande para um objetivo tão concreto, que é uma casa, que é um imóvel, por exemplo. Então, o que faltava para ela era estratégia. Né? Faltava uma estratégia de ela saber de qual ativo comprar, né, para tomar aquela decisão com os 2.000 que ela guardava todo mês. Ok? E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um cara, acho que foi o André Bona mesmo, que falou que é um cara que eu gosto muito também de finanças pessoais, e ele falou assim, uma boa estratégia é aquela que, se você ganhasse 500 mil, desculpa, você teria onde investir. Tá? Você não teria dúvidas sobre aonde esses 15 mil iriam. E vejam, esses 15 mil, não ter dúvidas não significa que você sabe o que vai render mais. Você não sabe. Mas se você tem uma estratégia, se você sabe como a sua carteira vai ser moldada, qualquer dinheiro que venha, você sabe exatamente aonde vai investir. Porque a estratégia está pronta. Depois a carteira começa aí, como a gente acaba falando aí, né, no piloto automático. Você não toma decisões com base em emoção, você não toma decisões com base em time, né, time. Agora é a hora de comprar, é a hora de vender. Você não toma decisões dessa maneira. Você toma decisões com base em regras, em uma estratégia pré-definida, uma estratégia já consolidada, que a gente até chama de balanceamento, rebalanceamento de carteiras, que é uma estratégia muito tranquila, que você faz periodicamente e não te dá dor de cabeça, você mantém o seu nível de risco e segue vivendo a vida, tá? Que é o que é importante no final das contas. E aquilo você não se envolve emocionalmente. Subiu, caiu, vou lá e faço o que tem que fazer seguindo a estratégia do balanceamento. E, então, se eu tenho uma carteira balanceada, se vier 15 mil, é só balancear a carteira. Não tem, não tem nenhuma dúvida sobre o que fazer. Isso também é extremamente importante. Então, assim, os investidores iniciantes têm aquele medo ou a ilusão, né? A esperança de que dá para ficar rico no mercado financeiro. O que eu estou colocando aqui é a realidade, que é bacana de ter um objetivo, conhecer alguns poucos e bons ativos e ter uma estratégia sólida. E vai embora, tá? Se você vai ter a maior rentabilidade de todos os tempos, só vai saber a hora que você chegar lá no topo da escada. Só que ao chegar no topo da escada, se você fez muita besteira, você só vai descobrir lá na frente. Se você tem uma estratégia sólida, pode não ter sido as melhores escolhas, mas o nível de risco estava bem controlado e a rentabilidade provavelmente vai ser bem acima do que ativos ruins, né, assim, notoriamente ruins, como a caderneta de poupança e umas previdências privadas e até fundos de investimentos. Tá bom? Então, o bacana de ter uma estratégia é você não se envolver emocionalmente. Isso tem 2 partes boas. Uma que melhora a sua rentabilidade, porque você fica envolvido emocionalmente, você fica vendendo, comprando. E por essa característica que eu falei, faz-se ganhos e deixa perdas, né? Botou emoção e isso não faz bem para o dia a dia. Você viu quando deu ação hoje? Olha, será que é hora de vender? Entra aqueles grupos, fóruns, não sei o quê, e fica se envolvendo num negócio que não vai te levar a lugar algum. Tá? É um outro vício que você vai acumular. E é bacana ter uma técnica, você vai abrir o computador uma vez por mês, tomar suas decisões, fechar o computador e vai fazer as outras coisas que você precisa fazer para a sua vida. Tá? Então, a minha ideia para você que está começando a investir
é que a sua educação financeira, as suas finanças pessoais, a sua maneira de investimento foque no seu bem-estar e não em rentabilidade. Isso é muito pequeno, isso é muito pouco e isso não tem resposta, tá? Você vai gastar muita energia. Você não vai estar sendo nem eficiente e nem eficaz na sua relação, no seu trato com o dinheiro. É preciso a gente ter um caminho bastante consciente, bastante sólido, o que não significa não pensar em voos mais altos, mas significa saber que voos mais altos vão me trazer mais riscos e talvez mais dor de cabeça, tá bom? Então a gente tem que adequar o nosso perfil de risco à nossa carteira de investimentos.